O sonho da casa própria já faz parte da nossa cultura, e mesmo com o passar das décadas, continua sendo um dos principais objetivos da maioria dos brasileiros. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada no mês passado, mostra que 93% dos brasileiros que ainda não são proprietários de um imóvel têm como objetivo adquirir a casa própria. Os mais jovens lideram esse ranking, mas também são os que mais enfrentam dificuldades para alcançar esse sonho, tanto pelos salários menores, quanto pelo fato de possuírem menos dinheiro guardado. Nesse contexto surge a dúvida: será que nos dias de hoje ainda vale a pena comprar um imóvel? Para abrir a terceira temporada do podcast e nos ajudar a responder essa questão, eu estou aqui com o nosso parceiro Jurandir Cel, doutor em Finanças Comportamentais. Jurandir, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Então, Jurandir, para começar, fala um pouquinho para a gente de onde surge esse desejo, pelo que a gente viu, que é quase unânime, de adquirir uma casa própria. Bom, muitas vezes nós que trabalhamos com finanças tentamos responder se vale a pena ou não comprar a casa própria com um lado racional, com cálculos matemáticos, mas as pessoas querem uma casa como um locus de construção do lar, um locus de construção da família. Ter a casa própria significa que você tem um espaço que você pode ali, né, construir projetos, construir sonhos. Existe um fato também que o aluguel no Brasil às vezes é muito de mundo todo, mas aqui especificamente é muito difícil. Quer dizer, você para alugar um imóvel, muitas vezes você passa por situações muito complicadas, tem que pedir para outra pessoa Sim. para que ela faça lá, seja fiador. ah, Muitas vezes você tem a pessoa pede para você retirar. Eu aprendi muito disto com a minha filha, que quando ela foi comprar sua casa própria, ela é empresária, eu disse: poxa, minha filha, será que não vale mais a pena, em vez de você comprar a tua casa, você aplicar esse dinheiro lá no teu próprio negócio, que vai render mais, tal, do que você, e continuar pagando aluguel? Ela disse: olha, pai, eu quero um lugar em que eu possa colocar um armário sem pensar que eu vou tirar, que eu possa colocar um prego na parede sem eu precisar que eu vá arrumar. Então, esse desejo é muito forte entre os jovens, que 97% dos jovens querem ter a casa própria. E o que é interessante é que esse desejo da casa própria, ele perpassa toda a população brasileira, seja pessoas das classes mais baixas, das classes mais altas, do sul, do norte e das diferentes cidades. Mesmo pessoas pós 60 anos, que não têm casa própria, continuam ainda com um forte desejo de ter a casa própria. E um fato interessante: quanto menor a renda das pessoas, mais forte é o desejo de ter a casa própria. Claro, para uma pessoa que eventualmente tem uma posição lá da classe A, às vezes é muito mais simples para ela alugar um imóvel do que uma pessoa de uma classe menos favorecida. E ainda tem uma questão matemática, por exemplo, quanto mais simples o imóvel, percentualmente maior tende a ser o aluguel, proporcional. Então, a proporção, digamos, se você vai alugar uma cobertura numa região afluente, às vezes você vai pagar 0,3, 0,2, 0,4% do valor do imóvel como aluguel. E às vezes você vai alugar um imóvel muito simples, às vezes chega a pagar até 1% deste valor de aluguel. Então é natural que as pessoas de classes menos favorecidas tenham mais forte esse desejo pela casa própria. Faz sentido, inclusive esse dado que você falou, né, da pesquisa, que 97% dos jovens de 16 a 24 anos têm esse sonho de adquirir o primeiro imóvel, mas também é o grupo que mais enfrenta dificuldades para chegar lá, né? E é verdade que está cada dia mais difícil de comprar o imóvel, e por que isso afeta ainda mais os jovens? Bom, eu acho que sempre foi difícil a compra do imóvel próprio, mas nós vivemos um fenômeno interessante. Nos últimos 60 anos, eu pego isso mais ou menos no tempo que eu nasci, as cidades brasileiras cresceram muito. Veja, quando eu nasci, a maior parte da população, desculpa, 35% da população vive no campo, hoje menos de 15%. Então, teve uma migração do campo para a cidade. Depois, nós vivemos um período de grande crescimento populacional. Então, as cidades brasileiras, nos últimos 60 anos, cresceram mais de 800%. Então, os terrenos urbanos se tornaram muito caros neste período.
o que não vai acontecer no futuro, porque a população se estabilizou e logo ela começa a decrescer. Então, ficou caro você morar, muitas vezes tem que morar muito afastado, os transportes públicos nem Sim. sempre são muito bons, então, de fato, tem se tornado mais difícil. Uma tendência que vem se consolidando é de imóveis eventualmente muito pequenos, mais próximos dos centros urbanos, mas há uma mudança em tudo isso. Então, de fato, é um desafio grande do jovem conseguir a sua casa própria. Não, e com certeza que você comentou, né, sobre essa sensação de segurança que a casa própria proporciona. Dado também o nosso histórico de incertezas econômicas, né? E olhando exclusivamente pela lente financeira, comprar um imóvel atualmente ainda é uma boa ideia? Bom, se você olhar exclusivamente pelo lado financeiro, muitas vezes vale mais a pena financeiramente você alugar do que você comprar em muitas situações, principalmente se esse comprar signifique você fazer um financiamento de um percentual muito elevado, porque existe o juro ativo, aquele que você ganha quando você investe, e o juro passivo, certo? Que é mais caro. Então, para muitas pessoas, a não ser que você esteja em programas sociais, financeiramente faz mais sentido. Só que as pessoas não tomam decisões com esse cérebro, né, esse cérebro racional, elas tomam decisões com o cérebro emocional. Então, se eu falasse, digamos, como o financista que eu era até os anos 90, que era pleno de racionalidade, eu te diria que não vale, mas estudando finanças comportamentais, eu te diria que vale, porque comprar a casa própria é um pouco diferente de você investir em imóvel. Casa própria está ligado a esse aspecto emocional e nós tomamos essa decisão com o nosso cérebro emocional. E faz todo sentido. Inclusive, eu lembro que no último episódio do seu podcast, A Visão do Jurandir, né, você defendeu que para a parcela dos mais jovens seria bom esperar um pouquinho mais para comprar a casa própria. E por que exatamente esse conselho? Bom, veja que quando você compra a casa própria, você de certa forma está se fixando no lugar. Os jovens normalmente têm muito mais flexibilidade, mudar de cidade, mudar de emprego. Veja, se você tem um emprego que te exige trabalhar no Sapiens Park, de repente você é mudado para trabalhar, por exemplo, lá na Pedra Branca, isso vai mudar drasticamente você, uma vida que era... Então, esta flexibilidade dos jovens faz com que talvez fosse interessante você esperar um pouco. Uma outra questão, vamos supor que um casal de jovens, os dois estão ali, casam, você pode ter um apartamento muito pequenininho, né? E se ele vai já comprar um imóvel próprio, ele já pensa, mas a gente vai querer ter a Mariana, vai ter que o Joãozinho e tal, e aí você já começa a criar esse imóvel que é o imóvel dos sonhos, certo? Então, falei da minha filha, vou falar um pouco do meu filho. Meu filho, ele é um executivo bem-sucedido, tem 27 anos, já fundou sua startup, ele teria condições financeiras de comprar o imóvel dele, mas ele e a esposa vivem num imóvel alugado, porque eles estão ainda pensando se ficam em Florianópolis, né? Ele trabalha 3 dias em São Paulo, talvez mudar para São Paulo, tudo isso. Então, ele está num imóvel alugado, certo? Certamente, financeiramente, está fazendo um bom negócio, mas isso é uma questão muito pessoal. Qual é o desejo, como que o jovem se comporta. Então, racionalmente, o que eu poderia dizer, né? Entendendo que a decisão não é racional, mas racionalmente eu poderia dizer que para um jovem, para uma pessoa sozinha ou um casal jovem, esperar um pouco até consolidar a sua carreira, certo? Até saber, digamos, aonde que eu vou estar, até de repente ter lá o seu primeiro filho. Então, quando você está com a vida mais consolidada, porque a gente precisa pensar que comprar imóvel e vender imóvel no Brasil é caro, a corretagem é cara, certo? Você paga imposto sobre transmissão de bens imóveis, certo? O custo de você comprar e vender é caro. E pior ainda, se você comprar um imóvel e não for reinvestir em outro, você vai pagar imposto de renda sobre a inflação. Portanto, racionalmente, se você é jovem, não está com a vida consolidada, morar um tempo de aluguel não é bom. Muita gente diz, mas você está jogando fora o aluguel que você paga. Ora, se você fizer um financiamento, você vai pagar aluguel do dinheiro. Então, muitas vezes os pais
dão conselhos, e sempre conselhos protetores aos filhos. E eles sempre vão pensar o que foi no passado. Então, nós, as pessoas da minha geração, viram o preço dos imóveis urbanos subir muito por conta desse crescimento das cidades, que hoje, se você for olhar, a maior parte das cidades brasileiras vai começar a diminuir, no caso já de São Paulo. Claro que tem uma demanda reprimida que vai levar ainda, né, esse crescimento por algum tempo, mas a gente precisa pensar que isso, aquele empuxo que nós tivemos, aquele crescimento imenso, não vai acontecer no futuro. Então, jovem, se você puder, espere um pouco. Faz todo sentido isso, né? Porque a gente está numa época diferente das gerações passadas. Eu sinto também que ainda tem uma visão muito do que foi, mas não do que é, né? E puxando esse gancho, né, disso que você falou, a gente sabe que, inclusive, a maioria dos brasileiros que conseguem alcançar esse sonho é através dos financiamentos. E, de acordo, inclusive, com a Associação Brasileira das Entidades de Créditos Imobiliários, em 2024 foram financiados mais de 1.100.000 imóveis no país todo. E um aumento que expressa 18,3% em relação ao ano anterior. E se você pudesse dar uma dica para quem ainda quer muito, né, financiar esse primeiro imóvel esse ano ou nos próximos, qual que seria? Olha, a taxa de juros hoje na economia está muito elevada, então talvez esperar um pouquinho. Outro fato é que muitas vezes, para você comprar um imóvel, você precisa dar uma entrada. E muitas pessoas não têm este valor para dar essa entrada. E aí as pessoas caem numa coisa que é muito negativa, que é uma coisa típica do Brasil, que são os consórcios. E consórcio é um péssimo negócio. Não vale a pena você entrar nessa, né? Porque as pessoas dizem, mas não tem juro, mas tem taxa de administração. E às vezes você entra no consórcio e demora muito tempo para ser contemplado. E as pessoas acabam desistindo. Então, se você tem um financiamento, e eventualmente, se você tem um financiamento do sistema financeiro da habitação, etc., um financiamento mais barato, tudo bem. Mas se você precisa, de repente, partir para um financiamento da área comercial, a taxa de juros está muito elevada. Então, talvez seja um momento de esperar um pouquinho. Bom, como a gente viu, esse é um sonho que exige planejamento e cautela, especialmente para os mais jovens. Avaliar o momento certo, entender os custos envolvidos e considerar outras alternativas são passos essenciais para tomar essa decisão. Para quem nos acompanhou até aqui, acompanhe a gente nas outras redes sociais, @elosprevidência, e fique por dentro dos nossos demais conteúdos. O Elos Entre Nós é o podcast onde falamos sobre educação financeira e tudo aquilo que vai te ajudar a construir um futuro melhor. Até o próximo episódio!